estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva Alves, estou aqui para mais uma aula de matemática. Sejam muito bem-vindos para esta aula que me acompanha, professora Joyce. Bem-vinda, Pro! Muito obrigada pelo convite. Olá, estudantes do terceiro ano. Esta é mais uma aula de matemática com conteúdos que ficarão disponíveis no repositório para vocês assistirem sempre que quiserem revisitar esse conteúdo. Isso mesmo, e a Kelly está conosco. Olá, Kelly. Seja bem-vinda também. E vamos aí ao título da nossa aula. Contar e agrupar. Cá estamos nós, Progenô e Projoyce. Grupos de 10. Contar e agrupar grupos de 10. Vamos deixar aí para vocês as nossas redes sociais, @genoalves_ e @profjoycesp, que vocês possam compartilhar aí conosco os registros com a hashtag #EuNoCMSP. Vamos pensar aí um pouquinho sobre o que vamos aprender, Joyce? Vamos sim. Bom, lembrando que o componente é matemática, e nós já vamos aí visualizando que vamos aprender um pouquinho sobre estratégias de contagem, não é? Será que essa galerinha aí tem estratégias diferenciadas de contagem? Será que todos os estudantes contam da mesma forma? Certamente que não, né? As estratégias de contagem têm diversas aí. E ao observar a imagem, nós já podemos ver que tem ali várias crianças. Olha, que divertido, uma árvore aí, várias crianças em cima das árvores, não é? Mas ao observar essa imagem, será que fica fácil, Joyce, de contar ali, de bater o olho e já contar quantas crianças tem aí? Só de olhar assim, na hora que eu olho, já sei, tem tantas crianças? Você pode fazer uma estimativa, né, professora? Sim. Será que tem muitas, tem poucas? Então vou deduzir que tem determinada quantidade. Será que tem mais de 10, menos de 10? Aí dá para estimar, não é assim, fazendo uma estimativa, um valor estimado, um valor que eu acho que tenha. Eu acho que tem aproximadamente umas 10 crianças. Eu acho que tem menos de 10. Será que tem menos de 10? Vamos ver então. Bom, e se ao invés de observarmos essa imagem, essas crianças estivessem dispostas de uma outra forma? Será que ficaria mais fácil? Vamos primeiro comprovar, não é? Se a nossa estimativa está correta? Sim. Vamos contar quantas crianças tem aí, Pro? Olha só, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais alguma aí escondidinha? Não, acho que somente 8 mesmo. São 8 crianças aí, não é? Olha só, eu usei uma estratégia de contagem. Sim. Qual foi a estratégia que eu usei mesmo? Você foi seguindo a ordem, né? E contando de uma em uma e circulando para não perder a conta. Muito bem, olha só. Fica aí a dica. Sempre que formos fazer a contagem, é importante marcar. Eu percebi que eu usei uma cor aí um pouco mais escura e que quase não deu para perceber muito aí na tela. Mas olha só, eu fui marcando. Da forma que eu contei, de um em um, e marcando ali, ficou fácil de saber quais crianças eu já havia contado, não é? Olha lá, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As 8 crianças foram contadas. Poderia contar diferente? Poderia contar de 2 em 2, não é? Sim. De 2 em 2. Mas assim, da forma que elas estão dispostas, não fica muito fácil. Eu achei mais fácil contar de uma em uma mesmo. Mas olha só, Pro, nós temos aqui uma outra imagem. Veja só a disposição dessas crianças, a forma como elas estão dispostas aí, como que uma tabela mesmo, em linhas e colunas, uma ao lado da outra. Olha só, fica mais fácil de, ao olhar, já saber quantas crianças tem, não fica? Com certeza, assim fica até mais fácil de agrupar para ter um raciocínio mais rápido da contagem, né? Exatamente. Aqui, ao olharmos, nós já podemos ver que essa quantidade de crianças aí está dividida, por exemplo, em 2 linhas. Olha só, temos aqui a primeira linha
E temos também essa primeira linha aqui e temos essa segunda linha. E nós percebemos que tem 4 crianças na primeira linha. A segunda linha é exatamente igual. Então, nós temos aí também 4 crianças na segunda linha, porque está na mesma disposição. Logo, eu sei que 2 vezes o 4 são 8. Então, nós temos também 8 crianças aí. Olha quanto conhecimento em apenas 2 imagens, hein? E qual será a melhor estratégia de contagem aí? Será que é mais fácil contar de uma em uma? Ou já agrupar aí, quem sabe, de 2 em 2? Ou de 4 em 4? Olha só, depende muito também da disposição que aparecem aí. No caso, o objeto, não é, de contagem, nesse caso são as imagens das crianças. Na imagem, na segunda imagem, ficou muito mais fácil contar. Eu poderia contar assim também, olha, de 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8. Saberia que tem ali 8 crianças. Muito mais fácil assim do que observar todas elas espalhadas pela árvore, não é? Muito bem. Então, estratégias de contagem temos diversas e é sobre isso que vamos falar um pouquinho hoje nesta aula. Vamos então conferir a habilidade EF03MA05. Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrever escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição, subtração e multiplicação com números naturais. Muito bem. E o objeto do conhecimento é procedimentos de cálculo, no caso mental e escrito, com números naturais, adição, subtração e multiplicação. Nós fizemos aí uma adição, utilizamos na estratégia de contagem, quando contamos de 1 em 1, fomos acrescentando, e também fizemos uma multiplicação, quando contamos aí 2 vezes o 4, não é? Ou poderia ser também 2, poderia ser uma adição, contando de 2 em 2, ou outra multiplicação, 4 vezes o 2, enfim. E aí chegamos no resultado ali. Mas nós vamos utilizar aí diferentes procedimentos de cálculo, seja ele mental ou escrito. E aí temos alguns desafios, não é, Pro? Temos aí já uma atividade para os estudantes. E vamos lá para a nossa atividade. Olha só. A turma de Pedro foi dividida em equipes, identificadas por cores. Cada equipe recebeu certa quantidade de objetos para serem contados. Veja os resultados no quadro e complete a última coluna. Sim, então, nós vemos aí uma situação de sala de aula, onde a turma, na qual Pedro fazia parte, foi dividida ali. A turma dele foi dividida em equipes. E essas equipes foram identificadas por cores. Então, cada equipe recebeu ali alguns objetos. E lá na sala de aula para contagem, nós trouxemos aqui, inclusive, algumas sugestões de objetos que podem ser utilizados para a contagem. Olha só, trouxemos aqui tampinhas, que é algo que pode ser aí, vou colocar até aqui assim, olha. Tampinhas, pode ser utilizado aí para contagem. É muito interessante, dá para reciclar também, não é? Temos também palitos de sorvete, olha, sejam eles coloridos ou não, mas é um recurso aí muito bacana, aí, muito utilizado, que ajuda bastante os estudantes a fazerem as contagens, aí, a entender um pouco melhor esse processo, tá certo? Então, nós vamos utilizar aqui também hoje as tampinhas e os palitos para entender um pouco melhor o que aconteceu lá na turma do Pedro. Vejam só. Então, nós temos aí uma tabela, que já vai chegar para vocês. Olha lá. Então, tem aí uma tabela e a tabela das equipes. Então, nós tivemos lá na turma do Pedro 6 equipes diferentes, não é, Pro? Cada uma tinha uma cor. Então, tinha a equipe que representava ali o amarelo, o azul, o vermelho, o verde, o branco e o lilás. E olha só a estratégia que eles utilizaram. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Uma estratégia muito comum quando nós temos aí um número grande, podemos dizer assim, para contar,
é separar em grupos de 10. Quando temos um grande número de objetos para contar, se nós separarmos em grupos de 10, já facilita a nossa contagem, certo? Então, vamos lá. A equipe amarela, a equipe ali que representava o amarelo, ele separou 5 grupos de 10. Então, olha só. A Pro Joyce... Logo, eles tinham 50 objetos, né, professora? Isso mesmo. A Pro Joyce já tem ali nas mãos 5 palitinhos, representando aí esses 5 grupos. É como se cada palitinho valesse 10. Então, ele separou 10 objetos, mais 10 objetos. Olha só, já vai mostrar. 10 objetos, mais 10 objetos, mais 10, mais 10, mais 10. Que no total foi 50 objetos que eles separaram. Mas parece que sobrou objeto, né, professora? Que não deu para separar em grupo de 10. Isso mesmo. Além desses 5 grupos de 10, que nós já descobrimos que é 50, sobraram ali 3 objetos. Então, teve mais 3 objetos restantes. Qual foi o total de objetos? Vamos colocar aqui, olha, então foram 50, referentes aos 5 grupos de 10, mais esses 3 restantes, que dá um total de 50. Olha lá, com a Pro Joyce, já tem 5 palitinhos representando aí os 50. Agora então, pode pegar as tampinhas para não confundir, né, professor? Pode ser. Como se os palitos fossem a dezena e as tampinhas as unidades. Ótimo, Pro. Então, vamos lá. 50 mais 1, olha lá. 51, com mais 1, 52, e com mais 1, 53. Muito bem. Então, vamos registrar lá 53 objetos. Lembrando que essa atividade está no material do aluno, no caderno do aluno, na página 13, tá bom? E aí nós temos que fazer essa atividade com todas as equipes aí, com todas as cores. Vamos fazer ainda com a equipe azul, Pro? Olha lá, a equipe azul, ela teve aí um grupo de 10, eles conseguiram separar 6 grupos de 10. Então, também é como se fosse 6 dezenas. Então, vamos contar 6 grupos de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 6 dezenas, 60 unidades. Muito bem. Isso mesmo. Mas aí ainda restaram 2. Que não deu para agrupar. Isso mesmo. Vamos pegar aqui, então, 2 tampinhas. Olha lá. 60 mais 2, 62. Ficou muito fácil esse, não é? Sim. Então, já vamos registrar aí também. E assim por diante. Acho que os estudantes já entenderam o que devem fazer. Mas temos aí a equipe vermelha. Temos um grupo de, aliás, 5 grupos de 10, assim como a equipe amarela. Isso, então já sabemos que é 50. Já vamos registrar, olha lá. 50. E sobrou 7 objetos que não puderam ser agrupados. Olha, faltava só mais 3 para ser uma dezena. Então, 50 mais 7, logo eu tenho... 57. 57, muito bem. Muito legal. Agora vai ficar esses aí de desafio, né, professora? Sim, isso daqui agora é desafio para os estudantes aí completarem, tá bom? Lá no material do aluno. E depois tem algumas perguntinhas também, olha, perguntando qual equipe contou mais objetos, qual dela contou menos objetos. Depois que você colocar o total de objetos, você vai poder responder a essas perguntas, a esses questionamentos. Mas o nosso tempo já está acabando. E hoje nós aprendemos aí a trabalhar com agrupamentos e com contagens aí, agrupamentos de 10 em 10. Para a próxima aula, vamos continuar explorando a escrita de números naturais, mas por meio da utilização da calculadora. Fiquem ligadinhos, façam as tarefas no aplicativo e até breve. Não esqueçam também de avaliar a nossa aula, que é super importante. Então, muito obrigada, Pro Joyce, pela sua participação. Obrigada a você também por assistir essa aula, acompanhar conosco. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.